Vamos lá? Galera, agora a gente vai começar a aula aqui, tudo certo? Tudo aqui, tudo em ordem, já começou a gravação. Na última aula que eu fiz com vocês, eu fechei geometria plana. A aula era sobre área de figura plana. Eu já enviei para o Classroom de vocês tanto a gravação da aula quanto o slide que eu usei. Eu enviei dois slides, um em branco, para quem quiser ver as questões e tentar fazer de novo, e o outro com as anotações. Tudo que eu fiz aqui na aula ficou lá anotado, tá? Esse vai ser a mesma coisa. Eu vou enviar o meu slide de hoje em branco e o slide com as anotações, certo? Eu vou iniciar hoje com vocês a primeira aula de geometria analítica. No meu planejamento, eu estou com 3 encontros de teoria de geometria analítica e um encontro só de exercício, certo? Essa aula de hoje eu tenho alguns assuntos, ela é a aula inicial, vai ser a aula com os conceitos mais básicos, e nela tem umas 6 questões da EA, tá? Todas da EA, e para poder explicar os assuntos e coisa e tal, certo? Então, a gente vai começar aqui agora. Vamos lá? Galera, eu tenho que compartilhar com vocês o slide, né? Vocês não estão vendo. Hum, Pronto, agora sim. Certo? Agora sim. Agora eu já compartilhei com vocês o slide. Eu ia começar a minha aula, vocês vendo minha cara sem o slide, não ia fazer o menor sentido. Agora sim, agora a aula começa, certo? Bom, tá tudo aqui funcionando aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo bonitinho funcionando. Então, vamos para a aula, certo? Bom, essa aula aqui, que é de Geometria Analítica 1, eu tenho esses tópicos aqui para ser trabalhados. A gente vai ver plano cartesiano, posição de ponto, ponto médio, distância de ponto, baricentro. Esse aqui é a parte mais básica de todas. Quando eu for falar de Geometria Analítica 2, aí eu não vou mais focar em ponto. Tudo isso daqui é em relação a ponto. A minha segunda aula vai ser em relação à reta, tá? E a minha terceira aula vai ser em relação à circunferência. É basicamente o que eu preciso para conseguir fazer as questões da IA, certo? Mas só essa parte básica aqui dá para fazer muita questão, muita. Então tem algumas aqui na aula de hoje e tem algumas que eu vou enviar para vocês em PDF para poder fazer durante a semana, certo? Então vamos começar aqui. Aqui vai ser o início de tudo, aqui é o começo, é o plano cartesiano, porque geometria analítica nada mais é do que uma geometria com posição. Ou seja, tudo que a gente viu em geometria plana existe aqui. Existem triângulos, existem quadriláteros, existe ponto, reta, plano, existe área de figura. A diferença é que aqui as figuras têm endereço, elas têm posição, tá legal? Então, a primeira coisa que eu vou iniciar aqui é trabalhar sobre plano cartesiano. E plano cartesiano não é uma novidade para ninguém, a gente vê isso aqui em função, por exemplo, tá? Então, vocês já estão trabalhando com isso, sabem o que é isso daqui, sabe que plano cartesiano tem aqui um eixo X, né? E esse eixo X aqui, às vezes, ele é chamado em questão enunciado de abscissa. Tem um pequeno problema, eu não sei escrever abscissa. Se tiver escrito errado, finge que está certo. Calma aí, eu vou confirmar. Ah, meu Deus, acertei de primeiro. Acertei, tá certo, escrevi certo aqui. E aqui em cima aqui, olha, eu tenho esse eixo Y aqui, que ele é chamado de ordenado, tá? Esse aqui é mais fácil de escrever, esse aqui não tem errado não. Então, essa daqui que é a ideia. Às vezes a questão fala, qual é a abscissa do ponto tal? Ele está pedindo o eixo X. Qual é a ordenada do ponto tal? Ele está pedindo o eixo Y. E os pontos, eles são sempre indicados na ordem.
Primeiro vem a coordenada x e depois vem a y, tá? Sempre nessa ordem aqui, certo? Aqui, olha, eu tenho o primeiro quadrante, porque como o meu plano ele é cortado por dois eixos, formando uma cruz, eu tenho 4 regiões aqui, certo? Então, os eixos cortam o plano em 4 regiões. Essa primeira aqui região é o primeiro quadrante. Por que a gente conta o primeiro quadrante aqui? Porque esse é o quadrante onde tanto o x é positivo quanto o y é positivo, né? Aí a gente gira anti-horário. Aqui fica o meu segundo quadrante, aqui fica o meu terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, certo? Tem questões na prova que a pergunta é simplesmente em qual quadrante fica o ponto. Ou tem uma equação, aí pede uma solução e a pergunta é, esse ponto fica em qual quadrante? Então não adianta saber só calcular, tem que saber a posição do ponto também, tá legal? Então agora aqui eu vou colocar alguns pontos aqui e eu vou indicando aqui para vocês, para a gente se acostumar o que seria a posição de ponto, tá legal? Então olhem com calma aqui. Se alguém se confunde com isso, depois acessem a vídeo gravada, que eu estou gravando esse vídeo aqui, olhem, assistam de novo e vê a posição bonitinho, certinho, porque essa parte aqui é básica, mas não pode errar. Ninguém pode errar isso daqui, tá? Então, imagine que eu tenho aqui o ponto, que é o ponto B, e o endereço dele é 5, 3. Como eu disse aqui em cima, primeiro é o x e depois é o y. Então esse ponto B aqui é um ponto B onde o x dele vale 5 e o y dele vale 3. Então aonde que fica esse ponto B? Ele fica no encontro dessas duas pontilhadas, ou seja, é o ponto onde ele vale 5 no eixo x, que é na abscissa, e 3 no eixo y, que é a ordenada. Então é só seguir isso daqui, olha. Uma hora as duas se encontrariam. E o ponto que as duas vão se encontrar, esse aqui, olha, é o que a gente indica de ponto B. Tá? É isso. Então esse ponto B, ele se encontra no primeiro quadrante. Tá certo? Então, vamos agora ver a ordem, como que a ordem importa. Imagina que eu tenho um ponto C, e o ponto C é 3, 5. Eu estou usando os mesmos números, só que eu troquei a ordem. Isso aqui é um par ordenado, então o endereço muda conforme eu troco a ordem. Agora o 3 é o x e o 5 é o y. Então se eu seguir o mesmo exemplo aqui, olha, fazer uma pontilhada do 3 aqui e fazer uma pontilhada do 5 aqui. Eles se encontrariam aqui em cima. Esse aqui é o meu ponto C. Certo? Vamos colocar alguns pontos agora em outros quadrantes. Se eu tenho aqui um ponto D, e esse ponto D aqui, ele é o ponto -6, 4. Aonde que fica esse ponto D? O x vale negativo, o x vale -6. Então o x está aqui, ó, -6. Ele vai ser esse aqui. E ele vai subir até onde? Até a altura 4, que é que está aqui, ó. Certo? Eu fiz um rabisco ali que não era para fazer. Pronto, tá aqui, bonitinho. E vamos refazer agora o que estava aqui. Esse aqui é o ponto D que eu acabei de escrever. Tá legal? Bom, esses aqui são bem fáceis. Agora eu vou colocar aqui alguns pontos que é geralmente aonde a galera se enrola muito. São os pontos que ficam sobre os eixos. Por exemplo, se eu boto aqui um ponto E e eu chamo esse ponto E de ponto -4, 0, e eu botar aqui um ponto F e esse ponto F eu chamo de 0, -3, aonde que ficam esses pontos aqui? Eu coloquei 0 na coordenada. Sempre que você olhar para a coordenada, imagina o seguinte, o x é como se fosse o chão, o piso. E o y é como se fosse a altura. Então, se o meu y é positivo, eu estou no alto. Se o meu y é negativo, eu tô embaixo, né? Eu cabe um buraco. Eu estou abaixo do nível do mar, vamos colocar assim. Então, esse ponto E aqui, ele é -4, 0. Ou seja, no x ele vale -4. Mas no y, que é a altura, ele vale 0. Então o ponto E, ele fica aqui, ó. Esse é o ponto E.
ele fica sobre o eixo. Então, quando alguma coordenada é zero, é porque ela fica sobre o eixo. Agora, vamos para o ponto F. O ponto F no x vale zero. Então, no x vale zero. Mas no y, que é a altura, vale menos 3. Então, esse ponto F, ele fica aqui. Certo? Então, entender onde os pontos ficam, mesmo nos eixos, é muito importante. E geralmente as confusões são quando tem zero. Porque quando não é zero e o ponto está flutuando, é fácil indicar o x e o y. Certo? Então, essa daqui é a parte mais básica, é entender o plano cartesiano, é entender as posições de ponto e conseguir colocar o ponto aonde eu precisar, dependendo do enunciado. Certo? Essa aqui é a parte mais básica e agora a gente avança um pouquinho. Aqui é o primeiro conceito que eu vou usar conta, é o primeiro conceito matemático que eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar o conceito de ponto médio. E tipo assim, o conceito de ponto médio, ele é muito tranquilo. O próprio nome dele deixa bem claro o que ele é. O ponto médio é um ponto que fica no meio, mas no meio de quê? No meio de um segmento. Então, se eu tenho um segmento qualquer, encontrar o ponto médio é encontrar o ponto que fica exatamente no meio desse segmento. Então aqui, olha, eu tenho um ponto A, que eu chamei o endereço dele é 2,1, e um ponto B, que o endereço dele é 4,7. Eu vou primeiro indicar aqui no plano cartesiano quem é o A e quem é o B. Essa é a primeira coisa. Então, o A, ele é 2,1. Então, olha, no X ele vale 2, no Y ele vale 1. É só seguir aqui. Pronto. Esse daqui, olha, é o meu ponto A. Agora, o meu ponto B. O meu ponto B é o ponto 4,7. No X vale 4 e no Y vale 7. Então, olha, eu tenho aqui 4... mas a altura dele é bem alta, é 7. Finge que está retinho, né? Vamos dar um desconto aí. Então, esse ponto aqui, olha, é o meu ponto B. Tá? Deixa eu apagar aquela linha ali, que apareceu sem ter sido chamado. Pronto, vamos lá. Agora, eu tenho o segmento A, eu tenho o segmento B. Então, o que seria o segmento AB? Essa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês e deixa eu mudar a cor para ficar um pouco melhor. Ó, então existe uma... Essa aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Existe uma linha que liga o ponto A até o ponto B. Isso é uma linha, tá? É o que a gente tem para hoje, certo? Então esse segmento ele tem um comprimento, ele tem um tamanho. O que seria o ponto médio? O ponto médio é um ponto que fica exatamente no meio dessa minha linha aqui. Dá para encontrar ele matematicamente, tá? Então eu vou mostrar matematicamente e depois eu indico ele aqui aonde que fica a posição dele, tá? Eu não vou fazer por olho primeiro, eu vou fazer por conta. A ideia é o seguinte, se ele é o ponto médio, esse ponto ele fica exatamente no meio da minha figura. Repara aqui, o meu ponto A, a base dele fica aqui no 2. O meu ponto B, a base dele fica aqui no 4. Quem é o meio do caminho entre o 2 e o 4? Quem é que fica no meio? O meio dele é o 3. Concorda? O 3 fica no meio entre o 2 e o 4. Agora vamos para a altura, vamos para o Y. Esse Y aqui, olha, ele vai, o A ele vale 1 e o B ele vale 7. Quem é que fica no meio entre o 1 e o 7? Quem é o valor do meio entre 1 e 7? O valor do meio é esse 4 aqui. Por que é o 4? Primeiro, vamos primeiro pela parte geométrica, pelo tamanho. Do 1 até o 4, eu tenho 3 de distância aqui, olha. Repara só, eu tenho 1 aqui, 2 e 3. Tá vendo? Eu tenho 3. E do 7 até o 4, eu também tenho 3, olha. 1, 2, 3. Então o 4, ele fica no meio do caminho. Ele tem 3 casas de distância para o 1 e ele tem 3 casas de distância para o 7. Ele fica no meio, certo? Então, como o 4 ele fica no meio, ele que vai ser a coordenada do meu ponto M, tá? Agora, como é que eu posso fazer isso sem precisar olhar para um desenho? É só tirar a média aritmética dos números. Repara no X. Qual é a média aritmética entre 2 e 4? 2 mais 4 é 6, divide por 2, 3. Agora olha para o Y. Qual é a média aritmética? Do 1 com 7, 1 mais 7 é 8, divide por 2, 4. É só encontrar a média aritmética, tá certo?
Então, vamos colocar agora aqui, olha, aonde que fica esse ponto médio aqui. Eu vou primeiro apagar isso daqui. Eu vou pegar agora uma terceira cor. Ele aqui vale 4. Ele aqui vale 3. Esse cara aqui, olha, ele é o ponto médio. Ele é o meu ponto M. Então, o meu ponto M, que é o meu ponto médio, vai ser o ponto aonde o X vale 3 e o Y vale 4. Certo? Tá aí, tá feito. E fizemos a conta bonitinha, tá? Matematicamente, como é que se faz isso? É assim, olha. Se você quiser encontrar o ponto médio de coordenada x, o que você faz? Você pega o x do A mais o x do B e divide por 2, certo? Então, vamos olhar para cá. No A, o x vale aqui 2, no B, o x vale 4. Então, era só fazer 2 mais 4 dividido para 2, tá? 2 mais 4 é 6, dividido para 2 é 3. Agora, se eu quiser do ponto M encontrar o Y, como é que eu faria isso? Mesma ideia. Eu pego o AY, eu pego o BY e divido por 2. Aqui no meu caso é o 1 e o 7. Então a conta seria 1 mais 7 dividido para 2. 1 mais 7 é 8, dividido para 2 é 4 e é justamente o nosso ponto médio. Tá legal? Então essa que é a ideia, o ponto médio é só a média aritmética. Então aqui, olha, eu vou colocar a expressão do ponto médio para poder passar exercício para vocês. Então, ó, se eu tenho um ponto A, que ele é x1, y1, e eu tenho um ponto B, que ele é x2 e y2, se eu tenho o M, que é o ponto médio, para encontrar esse ponto médio, eu faço assim, ó. Para encontrar o x do M, é só você fazer x1 mais x2 e divide para 2, tira a média. E para encontrar o y do M, é só fazer y1 mais y2 dividido para 2, tá? Só isso. Então, basicamente, qual é o truque aqui? Média aritmética. Se você usar a média aritmética, tudo se resolve. Tá legal? Agora vamos colocar em prática. Primeira sessão de exercícios, só exercícios da EA, tá certo? Tá aqui uma questãozinha. Eu vou marcar pouco tempo para vocês. Eu acho que 4 minutos aqui é o suficiente. Eu quero que vocês encontrem. É uma questão bem fácil, mas olha só, questão da EA de 2015. Eu não inventei a questão, caiu na prova, tá legal? Tempinho para vocês, podem fazer. Vamos lá? 4 minutos só, certo? Essa questão aqui, ela não é nem um pouco difícil. É uma questão que é basicamente encontrar o ponto médio. A diferença aqui vai ser o quê? Qual é a alternativa, certo? Aí aqui não tem um número específico, né? Tem uma brincadeirinha de pá, primo e coisa e tal, mas a questão é bem fácil. Então, vamos lá. O meu ponto M... Opa, desculpem. Deixa eu apagar esse rabicho aqui. Vamos lá? Primeiro, o meu ponto M, ele tem coordenada A e ele tem coordenada B, certo? A gente sabe que essa coordenada é a média aritmética. Então, por exemplo, a gente sabe que para encontrar no ponto M a coordenada x, o que eu faço? Eu pego no ponto A a coordenada x, somo com o ponto B a coordenada x e divido por 2. Só isso, tá? Então, basicamente, o A ele vai ser, pega o x aqui daqui, que é 1, pega o x daqui também, olha, que é 5, e divide por 2. Então, quem vai ser o meu A?
o meu A vai ser 6 dividido por 2, o meu A ele vai ser 3, só isso, nenhum grande problema. Então, o A, ele é primo, né? Então, a questão A fala que ele é par, tá errado. Aqui fala que ele é primo, o A é primo, então a B, por enquanto, tá certa. Aqui fala que o A é par e o B é primo, também não pode ser. E aqui fala que o A é primo. Então, eu tô entre a B e a D. Agora tem que encontrar o outro cara, né? Porque se o outro cara for par, eu marco uma letra. Se o outro cara for primo, eu marco a outra letra, certo? Então, agora aqui, eu vou encontrar o meu ponto médio do Y. Como é que funciona? Vai ser o do ponto A, o Y, com o do ponto B, o Y, dividido para 2. Então, o B, ele vai ser o Y do A, que é menos 2, com o Y do B, que é 12, dividido para 2. Ah, professor, mas aqui tem negativo, não muda nada, é média aritmética, soma e divide por 2. Então, soma o menos 2 com 12, que vai dar 10. Então, quem vai ser o B? O B vai ser 10 dividido para 2. O B vai ser 5. Só isso, e acabou. O B também é primo, tá? Então, tanto o A quanto o B são primos, então o gabarito é letra B. Só isso e tá feito. Encontrei quem é o A, encontrei quem é o B. Ambos são primos, certo? Então, tá feito. Resolvemos a primeira questão e é uma questão da EA de 2015. Olha só que maravilha. Bem tranquila, mas vai por mim. Tem muita gente que erra isso daqui, tá? Não é o nosso caso. Agora vamos para a próxima. Essa segunda é de 2011. Ela é bem parecida com a outra, tem só uma pequena diferençazinha, tá legal? 4 minutinhos para ela e a gente continua depois disso, tá? Podem fazer e tempo marcando a partir de agora. Vamos lá? A segunda aqui? Então, de novo, ó, 4 minutinhos só. Essa daqui é bem tranquila também. Qual é a diferença maior entre a número 1 e a número 2? É que na número 1, os caras que faltavam, né? Tava tudo no ponto médio. Aqui não. Tem um no ponto médio e um na própria letrinha. Mas não muda nada na prática, tá? Então, vamos lá. Mas é bom fazer uma questãozinha assim. Então, vamos lá. Primeira coisa. No meu ponto M, a coordenada x vai ser igual a x do ponto A somada com o x do ponto B dividido por 2. É média aritmética. Vamos lá? No ponto M, aqui vale 4. Opa, eu já sei o valor. O do x vale 3. E o do B, ou do A vale 3 e o B vale B. Então aqui eu tenho 3 mais B sobre 2, tá? Tome cuidado para não fazer no automático e querer colocar a letra B isolada. Eu tenho que resolver isso daqui. Então, como é que eu faço? O 2 que está aqui dividindo, quer ver? Ó, deixa eu só indicar aqui para vocês. O 2 que está aqui dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, certo? Só isso. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer aqui? 2 vezes 4 é 8, igual a 3 mais B. Agora, o 3 somando passa subtraindo. Então, olha, 8 menos 3 é 5. Então, o B, olha, ele é igual a 5. Né? 3 mais 5 dá 8. Então, eu já sei quem é o B. Só que isso aqui não é o suficiente, porque a questão está pedindo A mais B. Então, eu preciso do A de qualquer forma. Agora, eu só repetir o processo para o Y. Então, ó, o ponto M e Y vai ser igual o Y do A somado com o Y do B dividido por 2. Certo? Só preencher. O Y aqui, olha, do meu ponto médio aqui, ele vale A. Aí eu preencho o restante. O Y do ponto A vale 1. O Y do ponto B vale 5. Tudo isso daqui, olha, dividido para 2. Então, o meu A, ele vale 6 dividido para 2. O meu A, ele vale 3. Olha que engraçado. Deu exatamente os mesmos valores da outra questão. Os mesmos. Um deu 3 e o outro deu 5. Só que na outra estava pedindo se era par ou era primo, né? E aqui não. Aqui está pedindo a soma de A mais B. Então, qual vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser o A somado com B é igual a 3 somado com 5, que vai dar 8. É só você marcar agora aqui o 8 e terminamos mais uma, certo? Esse foi um conceito bem tranquilo, só que mesmo assim, olha, foi o suficiente para resolver 2 questões da EA.
Eu não alterei nada no enunciado, foi a própria questão da IA na íntegra que a gente resolveu, tá? Bem tranquilo. Vamos continuar? O próximo tópico que a gente vai ver aqui é a ideia de distância de ponto, tá? Eu gravei um vídeo para vocês, gravei no curso do Impacto e tá no Classroom de vocês, que é sobre Teorema de Pitágoras, né? A gente usou um pouquinho no Meet sobre revisão e a gente usou um pouquinho também resolvendo algumas questões de área de figura. Mas aqui eu vou usar Teorema de Pitágoras para encontrar a distância entre dois pontos, tá? Então, olha para cá. Primeiro, eu vou fazer aqui a parte mais conceitual mesmo, tá? A parte mais básica. Eu faço a parte mais algébrica no outro slide. Primeira coisa, eu vou marcar aqui quem é o ponto A e quem é o ponto B. O meu ponto A, segundo aqui o enunciado aqui, ele está no ponto, na coordenada 2, 3. Então, olha, o x aqui vale 2 e o y vale 3. Opa! Então esse aqui, olha, é o meu ponto A. O meu ponto B é o 5, 7. Então o y vale 7 aqui em cima. E o y vale, e o x vale 5 aqui embaixo, aqui, ó. Então esse aqui é o meu ponto B, certo? Agora a questão está pedindo qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. O que seria a distância entre o ponto A e o ponto B? Lembra quando eu fui fazer o ponto médio e eu tracei isso aqui, ó? Finge que é uma reta. Isso daqui tem um comprimento e eu quero saber qual é o comprimento desse carinha. Por que essa matéria, essa parte aqui, tem a ver com Teorema de Pitágoras? Toda linha inclinada vira a hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu consigo formar aqui, olha, um triângulo retângulo. Fiz aqui e pronto. Temos um triângulo retângulo aqui, certo? Teorema de Pitágoras é o bastante, é só saber os lados e eu resolvo. Então, olha, a hipotenusa é o x, eu não sei quanto que ele vale. Agora eu vou encontrar quem é a base e quem é a altura. A minha base é o valor que vai do ponto 2 até o ponto 5. Do ponto 2, para ele poder se transformar em ponto 5, tem que somar 3, né? E como que eu faço essa conta? 5 menos 2. Então a minha base aqui, olha, ela vale 3. Agora a minha altura. A minha altura vai do ponto 3 até o ponto 7. Do ponto 3 para chegar até 7, eu tenho que somar 4. Não é? Então a distância aqui, o comprimento é 4. Qual é a conta que eu faço? 7 menos 3. Se eu pego o mais alto e subtraio o mais baixo, vai sobrar justamente o quê? O comprimento. Então 7 menos 3 vale 4. Teorema de Pitágoras. Tem aluno que já bateu o olho e falou, professor, já sei, é 5, né? Porque isso aqui é um triângulo pitagórico. Mas se a pessoa não sabe Teorema de Pitágoras, é só fazer, olha, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado, tá? Eu não sei porque ele fica dando esses rabiscos aqui. Pronto, tá resolvido. Pronto. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então aqui eu tenho x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Por que ele fez isso? Faço a menor ideia. Mas a gente apaga de novo. Vamos lá? Continuando. X ao quadrado é igual a 25 e x é igual a raiz quadrada de 25, que vale 5. Então a distância é 5. Tá vendo? Uma continha de Teorema de Pitágoras e resolveu o problema. Agora vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Como que eu fiz Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é a distância, é igual o comprimento da base do triângulo ao quadrado mais o comprimento da altura do triângulo ao quadrado. Como que isso aqui fica de forma genérica, sem precisar ficar desenhando a figura o tempo inteiro? Como é que eu descobri esse 4 aqui? O 4 eu descobri 7 menos 3. E como é que eu descobri o 3 da base? 5 menos 2. Então aqui, olha, eu vou deixar para vocês de forma, vamos botar assim, conceitual aqui. Qual é a expressão da distância de um ponto? Se eu tenho aqui, olha,
um ponto A que tem endereço x1 e y1, e eu tenho aqui um ponto B que tem x2 e y2, e a questão pede a distância de A até B, pensa o seguinte, tem um triângulo retângulo, a hipotenusa é esse AB, então olha para cá, a distância AB, que é a hipotenusa elevado ao quadrado, é igual a o cateto x ao quadrado. Como é que eu encontrei o cateto x? É só você pegar e subtrair um pelo outro, y2 menos y1. E o y? Só subtrair, y2 menos y1. Professor, como é que eu vou saber quem é o y2 e o y1 para poder fazer corretamente a subtração? Não faz diferença. Se você fizer alguma coisa ao contrário, vai dar o mesmo número, só vai mudar o sinal, né? Porque 7 menos 3 é 4. 3 menos 7 é menos 4, só muda o sinal. Mas como eu vou elevar ao quadrado, fica a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Então, a minha distância AB é só você extrair a raiz quadrada disso daqui. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Professor, eu posso fazer isso aqui? Cortar potência com a raiz e escrever x2 menos x1 mais y2 menos y1? Eu posso escrever isso? Não. Toda vez que você faz isso, morre um panda na China, tá? Por favor, não façam isso daqui. Esse corte, ele não pode ser feito por conta do sinal de mais. Esse sinal de mais aqui, olha, impede a regra de funcionar. Se fosse multiplicação, poderia, tá? A ao quadrado vezes b ao quadrado, aí tu coloca uma raiz, tu pode cortar e virar b, tá? Mas como aqui tem um sinal de mais, não pode cortar, não façam isso, protejam os pandas, tá? Então eu vou agora apagar isso daqui. Vai que alguém passa na hora e vê a minha aula na casa de vocês aí e vê esse negócio aqui escrito aqui. Vão caçar minha licença de professor. Então tá aqui, ó. Certo? Então, tudo feitinho, tudo bonito. Agora a gente pode continuar. Exercícios EA, parte 2. Segunda remessa de questões, agora é para treinar distância de ponto. Primeira questãozinha aqui, olha, é da EAR 2013. Eu não vou nem fazer a leitura, eu quero que vocês façam a leitura de novo. 4 minutinhos, 5 minutinhos, acho que um minutinho a mais do que as outras, porque distância de ponto dá um pouquinho mais de trabalho do que ponto médio, tá legal? Tempo correndo, façam a questão. Vamos lá? Vamos resolver essa daqui? Eu já vou avisando, tá? A próxima vai ser um pouquinho, a próxima questão, número 4, também é de distância, só que ela vai ser um pouquinho mais desafiadora, tá certo? Então, vamos fazer daqui primeiro, só pra gente dar uma aquecida, aí a próxima eu deixo com vocês, tá? Eu tenho um triângulo ABC, a questão me fala o valor de dois lados. Ó, não fica muito preocupado com o desenho não, tá? O desenho não é o mais importante. Então aqui, olha, eu tenho um triângulo ABC, e a questão fala que o lado AC vale 8. Aqui vale 8. O lado BC vale 5. O BC vale 5. E tá faltando o lado AB, né? A questão pede o perímetro, então falta o AB para poder somar. Ela não me dá o AB, só que ela me dá a coordenada do A, ela me dá a coordenada do B. Tá aqui, olha, a do A tá aqui, a do B. Então é só descobrir a distância do A até B e acabou a conta. Então é para cá. A distância do A até B ao quadrado é igual a, subtrai o x, 9 menos 1 elevado ao quadrado. E agora subtrai o y, 9 menos 3 ao quadrado. Então, ó, a distância AB elevado ao quadrado é igual a
8 ao quadrado somado com 6 ao quadrado. Então, a distância AB elevado ao quadrado é igual a 64 somado com 36. Percebeu que eu não precisei desenhar o triângulo? Eu não preciso. Eu sei a distância subtraindo as coordenadas. Só isso. Então, olha, o AB ele vale simplesmente a raiz quadrada de 64 somado com 36 é 100. Quanto que vale a raiz de 100? 10. Então, do A até B, vale 10. Então, aqui vale 10 e acabou. Qual é o perímetro do meu triângulo? É só somar. 10 mais 8 mais 5. 10 somado com 8 é 18. 18 com 5 é 23. E está aqui, olha, letra C de corona. E está feito a nossa número 3. Certo? De novo, a número 4 vai ser um pouquinho mais desafiadora, então eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. 6 a 7 minutos. Tá legal? Tá aí. Eu não vou nem fazer a leitura, eu deixo com vocês. Vamos lá, galera? Vamos lá? Bom, vocês viram que ela é um pouquinho mais desafiadora do que a anterior. A anterior ela é bem tranquila, né? Essa daqui ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Não que ela seja difícil, mas ela é uma questão que ela pede um raciocínio que a anterior não tinha, né? Tem gente que bate o olho e fala, como assim a soma dos possíveis valores de K? O K tem mais de uma possibilidade? Existe sim mais de uma possibilidade, tá? Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece aqui, tá? Eu vou primeiro aqui, olha, tentar desenhar aqui um plano cartesiano. Eu vou precisar de um plano cartesiano onde o x vai ali do menos 2 até o 5. Acho que é bastante. Então aqui é o ponto menos 1, aqui é o ponto menos 2, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 4, um pouquinho mais, aqui é o ponto 5, tá? Então eu tenho mais ou menos isso daqui. Tá? Não fiquem muito presos com o desenho não, tá? É só para entender qual é a ideia. Eu vou agora marcar os pontos aqui no meu plano cartesiano que eu acabei de desenhar. O meu ponto A, ele tem coordenada menos 2, 2. Então, ele fica aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. O meu ponto B, ele tem coordenada 2, menos 1. Então, ele fica aqui, ó. E o meu ponto C, ele é 5K. Então, o X vale 5, mas o K eu não faço a menor ideia. Então, olha, ele é como se fosse daqui. Ele passa no 5. Mas quem é o K? Não sei. A questão fala que a distância entre A e B é a mesma distância entre B e C. Então, olha pra cá. O que seria a distância entre A e B? Esse aqui, ó. Distância entre A e B. Esse aqui. A questão fala que do B até C é a mesma coisa. Então imagina um segmento igual a esse, igualzinho, só que vindo para cá. Pronto. Esse cara aqui é o ponto que eu quero. Porém, eu poderia pegar esse segmento e jogar para cá. Então tem dois pontos, cara, que a distância é a mesma. Então, exemplo, digamos que do A até o B vale 10. Então eu consigo pegar um comprimento que vale 10 do B e jogar tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Por isso que o K tem mais de uma possibilidade. Ele pode ser um K aonde ele é positivo e ele pode ser um K aonde ele é negativo, tá? E os dois estão corretos, não existe um mais correto do que o outro. A questão ela pede a soma dos valores possíveis, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui a continha aqui e vamos descobrir como que funciona. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir qual é a distância do A até B. Essa que eu vou fazer a primeira coisa. Então, ó, do A até B elevado ao quadrado é igual a subtração do x, então vai ficar menos 2 ao quadrado, e subtração do y, que vai ficar menos 1 menos 2 ao quadrado, tá? Então, olha, AB elevado ao quadrado é igual a menos 4 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado. Então, do AB ao quadrado é igual a 16 mais 9. O AB, ele vale raiz de 25, então o AB vale 5.
Então a distância do A até B vale 5. Então a distância do B até C também vale 5. Então eu tenho que montar uma conta aonde a distância é 5. Então, como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Eu primeiro vou separar aqui, para não confundir a minha conta. Certo? E agora eu vou refazer a conta agora para a minha segunda distância. Então, olha aqui. Do B até C ao quadrado é igual a subtração do x. Então, olha, aqui vale 2 e aqui vale 5. Então é só fazer, olha, 5 menos 2. E agora, subtração do y. Então vai ser k menos o menos 1. Então vai ser, olha, k mais 1. Acabou. A questão fala que a distância do A até B é igual à distância do B até C. E como a distância do A até B vale 5, também vale 5 ali. Então aqui, olha, ficaria 5 elevado ao quadrado é igual a 5 menos 2 é 3 elevado ao quadrado mais k mais 1 elevado ao quadrado. Professor, eu posso fazer aqui distributiva? Fazer produto notável? Pode, mas vai ficar um k ao quadrado, né? Vai virar uma equação do segundo grau. Você pode resolver a equação do segundo grau e aí você vai encontrar as duas respostas. Mas eu não vou fazer isso porque dá uma preguiça danada. E segundo, eu acho que eu não tenho nem espaço para isso aqui, né? Então eu vou mostrar de uma outra maneira e eu queria que vocês prestassem atenção. Mas se fizer distributiva, fizer produto notável e encontrar k ao quadrado, resolve também, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, que é 25. E aqui eu tenho o 3 ao quadrado, que é 9, que vai para o outro lado subtraindo. Menos 9. É igual a, eu vou deixar aqui, k mais 1 elevado ao quadrado. E deu de novo aquele rabisco aqui, que está me perturbando, mas eu vou apagar ele agora de novo. Vamos lá? Agora vamos chegar quase na retinha final da conta. Olha aqui. 25 menos 9 é 16. O que uma potência ao quadrado... Opa, eu esqueci o número 1 aqui. Ó. O que uma potência ao quadrado ela faz indo para o outro lado? Então, olha, mais ou menos raiz de 16. Tá vendo? Eu deixei em potência para pegar essa potência e jogar para o outro lado. Então, olha aqui. Eu fiz de propósito isso. Eu peguei essa potência aqui, olha, e joguei para o outro lado em forma de raiz. Então essa potência ao quadrado virou a raiz quadrada de 16. Por que é mais ou menos? Porque se eu tenho k mais 1 elevado ao quadrado dando 16, então esse k mais 1 ele pode tanto ser 4 como ele pode ser menos 4. Então aqui, olha, eu tenho duas possibilidades de conta. Duas. A primeira é o k mais 1 ele vale 4 positivo. E o k mais 1, ele vale 4 negativo. Né? Porque raiz de 16 é 4, ele pode ser mais ou menos 4. Então, vamos lá. Quando o 4 é positivo, o 1 vai para lá, o k ele é 3. E quando ele é negativo, o 1 vai para lá, o k ele vale menos 5. Então, tanto o k igual a 3, quanto o k valendo menos 5, é possibilidade. Então, quando ele fica aqui em cima, aqui, ó, ele é o 3. E quando ele fica aqui embaixo, aqui, olha, ele é o menos 5. Entenderam qual é a ideia? Então já encontrei o K. Ele tem duas possibilidades. Ou ele vale 3, ou ele vale menos 5. Aí a questão pede a soma dos possíveis valores. É só somar 3 com menos 5. Então se eu pegar o 3 e somar com menos 5, isso aqui dá menos 2. E menos 2, ó, tá aqui, olha, letra D. Entenderam? Se alguém tentou fazer por equação de segundo grau e travou, eu sugiro a tentar fazer em casa depois com calma. Eu vou colocar esse PDF online, aí vocês vão conseguir acompanhar em casa e tentar fazer de novo. Mas funciona. Dá para fazer a equação de segundo grau que você vai chegar na resposta sim. Certo? Vamos lá? Então, entramos agora no nosso último tema da aula de hoje, tá? Para quem viu no começo da aula, aqueles tópicos, tá faltando um único tópico. E esse tópico que está faltando é o tópico de baricentro. Primeira coisa, a gente viu o baricentro na aula sobre pontos notáveis do triângulo de geometria plana.
A gente viu baricentro, incentro, circuncentro, essas coisas. Baricentro, eu falei para vocês que é o encontro das medianas, mas fiquem relaxados, ninguém vai fazer mediana aqui, tá? A gente também falou que o baricentro é como se fosse o ponto de equilíbrio do meu triângulo. É o ponto aonde eu consigo equilibrar o triângulo, alguma coisa. É o ponto de distribuição de massa, tá? Tudo isso a gente viu. Mas vamos agora para a geometria analítica. Baricentro com geometria analítica fica tão fácil quanto ponto médio. Baricentro de geometria analítica é basicamente um ponto médio, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui no plano cartesiano os pontos A, B e C, certo? Quem é o ponto A? O ponto A ele é o ponto 1, 1. Então tá aqui, olha. É o ponto 1 e 1, tá? Não me perguntem por que ele fica dando esses rabiscos aqui. A gente paga sempre. Esse é o ponto A. A questão fala que o ponto B é o 7, 3. Então, ó, olha pra cá, o Y vale 3. Então, esse aqui, olha, é o ponto B. E o ponto C, ele fica lá no topo, é o 4, 5. Então, olha, ele fica aqui, ó. Certo? Então vamos lá? Eu tenho aqui um triângulo? Sim, tem um triângulo. Eu tenho 3 pontos que não estão alinhados, então eles formam um triângulo. Então, ó, tá aqui, olha. Isso aqui. Esse daqui. Triângulo. Certo? Como que funciona o baricentro? O baricentro é exatamente igual a ponto médio. Só que em vez de tirar a média aritmética de 2 pontos, eu vou tirar a média aritmética dos 3. Sim, só isso. Então, eu vou tirar a média aritmética dos 3 pontos. Vamos lá? Então, como é que funciona? Eu vou tirar de fato a média. Tu vai somar os 3 pontos e dividir por 3. Né? Não por 2, por 3, porque é a média que eu estou querendo aqui. É a média de todos os 3 pontos. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim, ó. Quem é do meu ponto G, que é o baricentro, o X? É só você pegar o X do A, somar com o X do B, somar com o X do C e dividir para 3, tá? Então, olha, é só pegar o X do A, do B e do C. Então, isso aqui é 1 mais 7 mais 4 dividido para 3. Só isso. E quem vai ser o meu baricentro Y? Mesma coisa. Tu pega o ponto A, o Y, tu pega o ponto B, o Y, tu pega o ponto C, o Y e divide para 3. Então, quem é o Y aqui? É o 1, o 3 e o 5. Então, isso aqui é 1 mais 3 mais 5 dividido para 3, certo? Então, vamos lá. Quem é que vai ser o meu ponto G, que é o meu ponto G, o baricentro aqui, o G do triângulo? Vamos primeiro encontrar o X. 1 mais 7 mais 4 dá 12. 12 dividido para 3 é 4, que é esse pontinho que está aqui, ó. E agora vamos para o Y. O Y é 1 mais 3 mais 5, que dá 9. Dividido para 3 vai dar 3. Então, o meu baricentro é o que tem coordenada 4, 3. Então, se eu olhar para cá, para minha figura, olha aqui. Ele fica aqui, ó. 4, 3. Esse aqui é o G. Repara como ele fica no meio da figura. Tá vendo? Ele fica no meio da figura certinho. E ele que é o baricentro. É só você tirar a média dos 3 aqui, que você consegue encontrar ele. Tá? Então, vamos colocar aqui no slide a expressão do baricentro e é só fazer exercício e correr pro abraço. Tá legal? Então, vamos lá. Se eu tenho um triângulo ABC, aonde as coordenadas são
O do meu ponto A, ele tem coordenada x1 e y1. O B tem coordenada x2 e y2. E o C tem coordenada x3 e y3. Só isso, né? O baricentro, que é o meu ponto G aqui, ele vai ter coordenada assim, olha. No ponto G, x, é só você pegar o x1, x2, x3 e dividir por 3. E o baricentro em y vai ser y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. E vamos apagar de novo aqui. Bom, apaguei o que eu não devia, mas a gente faz de novo, tá? É simplesmente isso. Então, qual é a palavra-chave aqui? De novo, média aritmética. Certo? E é só isso. Vamos colocar em prática? Exercícios EA, parte 3. Vamos lá? Primeira questãozinha aqui. Essa daí é bem fácil. 3 minutinhos é o suficiente, tá? Vamos lá, vamos lá? Essa daqui é bem tranquila, ela é bem rápida, né? Essa daqui não é nenhuma espécie de desafio, tá? Ela é bem tranquila, até porque ela é bem direta. E, igual eu falo com vocês, eu sempre comento aqui com vocês, toda vez que vocês pegarem um enunciado e nesse enunciado tiver um espaço em branco pedindo para completar, cara, isso aqui é o mais puro enunciado da IA, tá? Sempre, sempre. É muito comum na prova da IA, toda prova tem alguns desse daqui, certo? Então vamos lá. Se já vai ser um triângulo, tá o quê? Aí tem o meu A, coordenada, o meu B e o meu C. Eu quero saber quem é o baricentro. Então eu quero saber, olha, coordenada do baricentro. Vai ter um X, vai ter um Y. Vamos ver? Eu vou encontrar aqui, olha, no baricentro, o meu X. Como é que eu faço isso? Pega o X de todo mundo, cara, e tira a média. Então, olha, pega o X aqui, olha, de todo mundo. Então vai ser 1 somado com 3, somado com 5, dividido para 3. Então, 1 mais 3 é 4, 4 com 5, 9. Isso aqui é 9 dividido para 3 e dá 3. X é 3. Olha aqui, já tem um aqui e já tem um aqui para mim, certo? Vamos agora encontrar o baricentro, o Y. Como é que eu faço? É só somar o Y de todo mundo e dividir por 3. Então, olha, eu vou ter que para somar o 1, o menos 1. Ah, professor, se eu for para somar, eu estou subtraindo. Não, ele está somando. Está somando o número positivo com o número negativo. Eu estou somando. E eu vou somar com 3. Tudo isso daqui dividido por 3, certo? 1 menos 1 é 0. 0 mais 3 é 3. Então aqui, olha, eu tenho 3 sobre 3, que vai dar 1. Então, o meu ponto, ele tem x3, y1, 3, 1, ó, letra D. E acabou. É só isso daqui, tá? E agora, nossa última questão para poder encerrar a aula, né? Até porque o tempo tá justo aqui. É a última questão e fecha a aula no horário certinho. Sexta questão, olha pra cá, de 2008 da EA. Ela é bem parecida, só que ela só tem só uma pergunta diferente. O baricentro de um triângulo tem vértices. Aí tá, M, N, P. Aí a pergunta, qual é a soma das coordenadas? Só isso, tá? Aí tem umas fraçõezinhas ali para poder assustar a galera. Tempo para vocês, 2, 3 minutinhos, aí a gente corrige para poder fechar a aula, certo? Então vamos lá. E vamos lá, fechando nossa aula aqui, nossa última questão. Resolvendo essa questão, a aula de hoje se encerra, certo? E terminando aqui, eu tenho que só editar, renderizar para colocar no YouTube,
para todo mundo ter acesso a essa aula aqui e para quem não pôde acompanhar, conseguir acompanhar depois, tá legal? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar essas coordenadas. Então quem vai ser o meu g em x? Pega todo mundo que é x aqui, olha, o 1, 3 e menos 5 e faz isso. 1 mais 3 menos 5 dividido para 3, tá? 1 mais 3 é 4, 4 menos 5 é menos 1, então é menos 1/3. Esse é o x. Agora vamos para o y. O y ele vai ser, pega todo mundo que é y, o 1, o menos 4 e o 2. Então vamos lá? Isso aqui vai ser 1 menos 4 mais 2 dividido para 3. Vamos pegar os positivos e somar? O 1 somado com 2 dá 3. Agora o negativo. 3 menos 4 vai dar menos 1. Olha que coincidência, é menos 1/3. Então, tanto o x quanto o y tem a mesma coordenada, que é a coordenada menos 1/3. E isso é bom, porque facilita a nossa conta para poder fazer a soma dos dois. A questão está pedindo o quê? Está pedindo a soma das coordenadas. Então, ele quer menos 1/3 somado com menos 1/3. As bases, quer dizer, os denominadores já estão igualados. Então é só juntar o que está em cima. Menos 1 com menos 1, isso aqui vai dar menos 2/3. Menos 2/3, letra C, que é o que está aqui. Certo? Então, galera, estou de volta aqui para vocês. Acabamos essa aula. Essa primeira aula aqui de analítica, ela foi introdutória para esses conceitos que são bem tranquilos, bem fáceis, mas são importantes, tá? O segundo encontro, vamos ver analítica em cima de reta. O terceiro encontro em cima de circunferência e depois uma aula só para trabalhar exercício, tá? Toda aula de conteúdo vai ter exercício e eu vou gerar uma listazinha de exercício mais extra e colocar em PDF para vocês, tá legal? O objetivo aqui é a gente chegar, encerrar a analítica, conseguindo ter feito todas as analíticas que a gente quer na EA. Eu tenho aqui comigo quase 100 questões, certo? Então a gente vai corrigir, trabalhar aos pouquinhos com vocês. Quando a gente fechar essa parte de analítica, eu marco um tempinho de aula para corrigir algumas de plana, para a gente não perder. Aí eu vou entrar em espacial. Quando encerrar espacial, eu faço mais uma aula de exercício de analítica para o assunto estar sempre fresquinho na mente da gente, tá legal? Para quando a gente voltar para a aula presencial, tá todo mundo afiado. Então, galera, agradeço aqui a participação de vocês, a presença de vocês e até a próxima aula, até semana que vem, tá? Tchau, gente. Valeu, prof.